Fala, galera! Vamos então à entrevista do técnico Jorge Sampaoli após a vitória contra o Olímpia no Maracanã por 1-0, gol do Bruno Henrique. Ele falou sobre o Pedro, disse o que espera do artilheiro no Flamengo, falou também sobre o seu objetivo aqui no rubro-negro carioca, sobre os próximos confrontos pelo Campeonato Brasileiro e pela Taça Libertadores da América. E quem estava ao lado dele? O goleirão Matheus Cunha, que também falou sobre o Diego Alves, falou da relação dele com o goleiro Augustin Rossi, recém-chegado ao elenco rubro-negro, e também sobre a relação dele com o goleiro Santos. Será que ele, tomando a vaga de titular, esses jogadores ficaram aí de mal com ele? Ele vai falar também sobre a relação do elenco, como está o elenco aí, se está rachado ou não em relação à questão do Pedro. Muita coisa foi falada nessa entrevista coletiva, você não sai daí, mas antes, deixa eu pedir a sua inscrição aqui no canal Ligados no Fla, clicando neste botão abaixo aí, inscreva-se, é muito importante aqui a sua participação, eu conto com vocês. Então vamos lá, entrevista coletiva aí do técnico Jorge Sampaoli, créditos para ESPN Brasil. Eu sou inscrito, se você não é inscrito, vou deixar o link aqui no comentário fixado para você também ir lá e participar. É um canal sensacional, beleza? Vamos lá então, entrevista coletiva do técnico Jorge Sampaoli, ao lado dele o goleirão Matheus. Tudo bem, vamos lá. Trivela, boa noite. Hoje você já não teve o Léo Pereira e o Felipe Luiz por conta de incômodos musculares, e ao fim do jogo eu percebi que muitos jogadores caíram no chão com cansaço. Você acha que para o jogo contra o Cuiabá, com uma preparação tão pequena e de 2 dias de treino, você pode poupar alguns titulares pensando no jogo contra o Olímpia na volta? Não, hay que evaluar la gente que terminó mal y que no va a llegar 100% al juego de volta en Paraguay, mas los que estén bien van a jugar. Nosotros le damos mucha importancia al juego de domingo en un lugar difícil. Cuiabá es un time que está muy bien hoy, muy buen time. Entonces hay que prepararse para ese juego. Duda Carvalho, da Versus Esporte. Eu queria te perguntar, Sampaoli, o Flamengo tem decidido muito seus jogos fora de casa e queria saber como manter esse psicológico para poder decidir na casa do adversário na próxima semana. Obrigada. Desde que yo asumí aquí, todas las definiciones fueron fuera de casa. O grupo tuvo grandeza para definirla. Inclusive la primera semifinal de la Copa do Brasil en un gremio. Entonces estoy confiante de grupo porque tiene mucha experiencia y mucha jerarquía para enfrentar esas situaciones. Eu acho que o jogo de volta no Paraguai vai ser extremamente difícil, mas estou muito confiante. Aqui, boa noite, Patrick Cohen. Pergunta para o Matheus. Sampaoli falou um pouquinho do que esperar, e aqui na coletiva do Olímpia eles estavam considerando até um bom resultado para decidir fora, dentro de casa, o Flamengo decidir fora. Eu queria saber, por parte dos jogadores, como é que vocês vão para o Defensores del Chaco, como vocês pretendem se preparar para essa partida muito importante na temporada do Flamengo. Obrigado. Sabemos que foi uma partida muito difícil, mas temos uma vantagem. Temos uma semana para trabalhar bem, para estudar bem e ir para o Paraguai para conseguir essa classificação. Professor, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. A gente sabe que o Flamengo tem um modelo de jogo onde tenta fazer sempre a superioridade numérica, tenta jogar dentro do campo do adversário, e hoje o Olímpia veio aqui nitidamente para se defender, tentar jogar por uma bola e surpreender. Jogando fora, sabendo que o Olímpia agora precisa de gols, o 0-0 dá a classificação ao Flamengo. Você espera uma atitude diferente deles para mudar a postura do Flamengo no jogo da volta? E para o Matheus. Matheus, parabéns pela vitória também. Você entrou num momento que o Santos não estava bem, né? Assumiu a titularidade e tomou conta. Hoje você é uma realidade, é o goleiro titular do Flamengo. Com a chegada do Rossi, muito se pensou
essa concorrência vai aumentar? Pode ser que, como ele é um jogador jovem, está iniciando ainda essa longa trajetória, que você pudesse tremer por conta do retrovisor. E isso não tem acontecido. Como é que tem sido isso para você, por você agora ser uma realidade, goleiro titular do Flamengo? Obrigado. Eles me ajudam muito, os dois. Para mim tem sido uma baita experiência trabalhar e aprender com os dois. Pergunto todos os dias e graças a Deus tenho me ensinado e trabalhado e tendo no campo aproveitado a minha oportunidade. Yo acho que el juego de vuelta será un juego directo. Ellos van a jugar 4-2-4, lanzando bola todo el tiempo y jugando a segunda bola, intentando someternos de esa verticalidad, allá empujándonos. Tenemos que ser muy inteligentes y tener la capacidad y la fortaleza de poder jugar y tener el control de juego que tuvimos hoy. Si nos hundimos mucho allá, y eso sería fatal para Flamengo porque jugaríamos a lo que ellos pretenden y mejor hacen. Entonces, sinceramente, Flamengo tiene que jugar y tiene que ser paciente y encontrar los espacios que hoy no teve, porque Olimpia redujo mucho. Y bueno, el segundo tiempo tive que hacer una modificación estructural en la posición de Bruno Henrique. Eso generó que montásemos ese gol, pudimos hacer un gol más, tuvimos mucho control, deberíamos haber tenido mayores situaciones desde ese control. Otimi tiene que mejorar cuando suceden este tipo de juegos porque los tiene que resolver com maior contundência. Sampaoli, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil, Matheus, né? Mas primeiro, Sampaoli, eu queria que, não tem como a gente fugir desse tema, né? Sobre o que aconteceu em relação ao Pedro, eu queria saber se você conversou, teve uma conversa diretamente com o Pedro depois do episódio, e como é que estão os planos em relação a ele. No próximo final de semana, a partida contra o Cuiabá, o Gabi está suspenso, o Pedro vai ficar à disposição, você conta com ele para o jogo de domingo. E, Matheus, muito se fala, né, que você já parece um goleiro muito experiente, apesar da sua idade. Os momentos que você tem que dar mais uma acalmada no jogo, você para. E muita gente já brincou, é o filho do Diego Alves. Queria saber como é que você vê essa brincadeira e se já chegou a conversar com o Diego Alves. Já conversei com o Diego, a gente conversa direto. Tive o privilégio de trabalhar 2 anos com ele e aprender muito com ele. Eu sou um cara que observo muito e aprendo observando. E vendo o Diego no campo, ele tinha essas técnicas táticas dele aí e pude aprender. Siempre falo la misma cosa. Por ahí a lo mejor soy un poco repetitivo. Todas las personas que trabajan conmigo en Flamengo, gerente, cocinero, ropeiro, son mi gente. Pedro es mi gente. Yo tengo que proteger y tengo que intentar que él, que toda relación y toda situación que yo tengo con él se tiene que, como falei antes, arreglar de puerta para adentro. Yo jamás falaría de un jugador, de mi jugador, nunca. Entonces, el tema de porque Pedro no estuvo hoy, porque el club determinó una sanción, a mañana ya será parte de nos y si está en condiciones podrá ser, bajo mi decisión, parte o no del jogo. Jorge, boa noite. A gente sabe que essas situações assim no futebol, às vezes acontecem, mas não chegam nesse limite, né? Não sei se você já viveu essas situações nesse momento da sua carreira ou em outros clubes. A gente tem até a informação que já aconteceram outros problemas com o próprio Pablo em outros clubes. Como administrar, né, num ambiente de pressão, de cobrança por resultados, essas relações? Assim, você é um cara experiente, já dirigiu seleção em Copa do Mundo.
Qual é o limite entre a relação entre os profissionais nesses momentos? Yo siempre falo la misma cosa. Como falei antes, yo considero que una situación aislada, Pablo es un compañero de ruta que cometió un error y lo pagó, pero un hecho que no me, que me excede. O sea, sí, sinceramente me excede. Entonces, lo que yo pretendo siempre es dejar un legado futbolístico en los lugares donde estoy, y para eso vine en un momento donde el club tenía una gran crisis institucional, futbolística. Vamos de a poco acomodando situaciones futbolísticas desde el lugar de una idea futbolística, mas sinceramente me dolió mucho lo que aconteció, pero esto tiene que seguir. Boa noite, parabéns a ambos pela vitória. Sampaoli, quais são os planos para esse próximo jogo diante do Cuiabá? É uma viagem relativamente longa, embora doméstica, né? Brasil com proporções continentais, já pensando inclusive no desgaste da equipe nesse mês de agosto, que terá muitos jogos, né? Se possivelmente podem ser poupados jogadores para esse compromisso. E Matheus Cunha, se o Flamengo não sofrer gols na partida de volta das oitavas de final, já estará classificado. Como é que você lida com essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, como você vem aprendendo com a disputa da Copa Libertadores da América? É um sonho para mim disputar a Libertadores. Venho aprendendo muito e é o sistema defensivo. O Jorge vai armar do jeito que ele achar melhor e a gente vai trabalhar em cima disso para não sofrer gol. Acho que não sofrer gol não passa só do goleiro, é do sistema defensivo inteiro. E trabalhando bem, a gente tenta anular bem e sair de lá classificado. Sinceramente, yo pienso que cada juego tiene una particularidad diferente. Eso de poupar a veces termina siendo injusto para algunos jugadores, porque cuando uno tiene un time único, son 10 jugadores, más uno tiene un plantel de 25 jugadores. Y creo que ahí acaba la competencia interna entre un grupo de profesionales. Yo pienso que esa competencia interna genera que en este tipo de posibilidades de jugadores más desgastados y con algunas ausencias aprovechen esta posibilidad jugadores que tienen también muy buen nivel y que puedan destacar y pelear una posición. Si no, sinceramente, porque para mí lo que he intentado provocar en Brasil es generar que cada juego también necesita una característica o un perfil de jugadores diferente. La torcida o la gente acá no entiende mucho, no gusta mucho de eso. Mas yo intento siempre generar alguna modificación que haga entender de que cada juego tiene una estructura diferente y bueno, y a lo mejor el juego del domingo merece también extremos altos, profundos, como Cebolinha o Luis Araujo. Es la oportunidad, son dos jugadores importantísimos. Entonces, é uma oportunidade. Sampaoli, Matheus, forte abraço nos dois, boa noite. Sampaoli, não sei se você percebeu, quando você chegou aqui ao Flamengo, você disse que o seu maior objetivo era montar uma equipe que tivesse sempre a bola. E hoje eu estava vendo a estatística do jogo, dois fatores interessantes. No mesmo jogo, você alcança o seu melhor aproveitamento à frente do Flamengo, são 70% de aproveitamento em termos de jogos, e 75% de posse de bola. De todos os jogos que você comandou o Flamengo até aqui, esse foi o jogo que o Flamengo conseguiu a maior posse de bola. O auge do profissional é o título, mas dentro do que você falava, hoje o Flamengo chega num patamar contigo interessante. O que ainda pode melhorar na equipe? Eu considero que, sempre falei quando cheguei, que o time, o jogo
lo ganan normalmente los jugadores. Es preciso estabilizar y encontrar el mejor nivel de cada uno de estos jugadores, para que esa ventaja cualitativa genere que cuando uno domina tanto, se marque la diferencia que existe hoy y que el resultado no se produjo. Entonces, paralelamente, sistemáticamente, una forma colectiva de jugar y paralelamente que los jugadores estén en un momento que ayude al entrenador a mantener su profesión. Si los jugadores no pasan por su mejor momento, el entrenador no tiene vida. A última pergunta aqui atrás. Boa noite, Sampaoli. Boa noite, Matheus. Sidão Marinho da Litoral News. Sampaoli, a gente não teve oportunidade de ouvir o Pedro, ainda numa entrevista, mas no posicionamento dele, ele falou sobre uma covardia psicológica. E que, no seu entendimento, você vê sobre essa frase do Pedro? Como é que era o seu contato com o Pedro? Porque o torcedor fica preocupado de ter, querendo ou não, uma rixa dentro do elenco. E para você, Matheus, é um nome do Flamengo, é um jogador do Flamengo. Como que o elenco recebeu tudo isso que aconteceu lá em Belo Horizonte no último sábado? Foi tudo bem resolvido internamente. O Pedro faz parte do grupo como qualquer outro jogador e vamos seguir trabalhando e o Pedro faz parte do grupo. No, sinceramente él tendrá que, él sabe el sentimiento que tiene y lo que siente y lo tendrá que resolver. Somos seres humanos grandes y cada uno tendrá que resolver algún tipo de sensaciones que sienta. No puedo hablar por los demás, sinceramente. Muito obrigado, professor. Agora sim, estava no mudo. Entrevista do técnico Jorge Sampaoli, falando então sobre a questão do Pedro, disse que o Pedro tem que ser protegido, tem que proteger o Pedro, de que ele protege desde o pessoal responsável pela limpeza até o mais alto dos cargos lá nos profissionais, evitou criticar também seu ex-preparador físico, né, seu ex-compatriota, que se envolveu nessa questão do Pedro, disse que lamenta pelo ocorrido, que na vontade dele era de trabalhar, de continuar o trabalho com os dois, mas pelo que aconteceu também, ele compreende a posição do clube. Disse também que o desejo dele aqui no Flamengo é fazer história, é entrar aí para a história, deixar um legado aqui no Flamengo. Ele disse que é para isso que ele veio, que conta com o Pedro no domingo, né? E conta com o jogador desde que ele esteja disposto e também em condições de jogo, e que ele também, cara, tem toda essa questão aí de que uns são titulares, outro não. Ele disse que isso não existe na equipe dele, que ele gosta de rodar o elenco, apesar das críticas da torcida e de esse aqui que vos fala, que também o critica muito por conta aí dessas modificações, mas no entendimento do Jorge Sampaoli, todos os jogadores têm que estar preparados para assumir o lugar quando forem chamados, e quando assumirem, tem que ter culhão, digamos assim, para poder bancar também a sua posição. Então, Pedro, só depende dele o jogo aí neste domingo contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Disse que não costuma poupar, ele troca as peças, mas o desejo dele é que permaneça lá, é que dê continuidade com a contundência que ele tanto pede, né? Flamengo, então, no jogo contra o Olímpia pela Libertadores, marcou mais um bom jogo do Jorge Sampaoli. São 22 jogos agora e apenas uma derrota, né, nos últimos 22 jogos, quase 75% aí de aproveitamento, mas teve muitas críticas neste jogo contra o Olímpia do Paraguai. O Flamengo chuta muito pouco ao gol adversário. Isso também não foi perguntado aí durante a coletiva. Deixa eu pedir a sua inscrição aqui, você que não é inscrito, dedão aí nesse botão aí vermelho, inscreva-se. Se já for inscrito, like, deixe seu like, isso é muito importante para todos nós. Valeu, nação rubro-negra, até a próxima, tamo junto.